Hoje falaremos nesse vídeo sobre 3 pessoas que nunca morreram na Bíblia. Vamos ao número 1, Elias, a jornada imortal. Em meio a um dos períodos mais sombrios da história de Israel, Deus convocou Elias para uma missão extraordinária. Sob o reinado de Acabe, um dos mais corruptos reis de Israel, Elias emerge como um profeta corajoso. Apesar de não possuir um livro dedicado exclusivamente a ele, Elias deixa sua marca notável nos registros do livro de Reis, especialmente por seu confronto épico com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Enquanto Acabe introduzia práticas pagãs em Israel, Elias representava uma voz destemida, desvinculada do poder político e das amarras familiares reais. Sua capacidade de proclamar a verdade, independentemente de quem estivesse no comando, delineava um reino totalmente diferente com metas distintas. No entanto, sua jornada estava longe de atingir seu clímax. Elias estava destinado a transcender os limites da morte. A imortalidade de Elias o coloca entre aqueles raros seres que não experimentam a morte. A forma como Deus conduziu esse evento é envolta em mistério, mas fica claro pelo contexto que Elias foi informado por Deus sobre sua iminente partida. Essa revelação não se limitou apenas a Elias, mas também foi compartilhada com os filhos dos profetas e Eliseu, o escolhido divinamente para suceder Elias. No derradeiro dia de Elias na terra, enquanto caminhava em direção ao Jordão com Eliseu, um momento fatídico se aproximava. O relato bíblico, registrado em 2 Reis versículo 2, capítulos de 1 a 12, revela um cenário emocionante e cheio de simbolismo. O ponto de partida dessa jornada imortal foi Gilgal, um lugar simbólico que, na narrativa bíblica, representa segurança antes da invasão do território inimigo. Betel, significando casa de Deus, foi o segundo destino, marcando um local de oração. Finalmente, o Jordão, representando não apenas a morte física, mas também a morte do ego, foi o último destino terreno de Elias. Ao chegar às margens do Jordão, uma sequência de eventos miraculosos ocorre, semelhante à abertura do Mar Vermelho nos tempos de Moisés. Elias separa as águas, permitindo que ambos atravessem em terra seca. Em um momento de despedida, Elias oferece a Eliseu a oportunidade de fazer um pedido. A resposta de Eliseu, pedindo uma porção dobrada do espírito de Elias, desencadeia uma profecia desafiadora. O clímax dessa narrativa é verdadeiramente extraordinário. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam e conversavam, um carro de fogo com cavalos de fogo separou, e Elias ascendeu ao céu num redemoinho. A expressão de Eliseu, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros, reflete a grandiosidade do momento. Eliseu, agora herdeiro do manto profético, testemunha a ascensão de seu mentor e entra em um novo capítulo de sua própria jornada. A expressão dramática de Eliseu ao rasgar suas roupas e pegar o manto de Elias simboliza a transição do legado profético. Ao golpear as águas do Jordão com o manto, Eliseu realiza outro milagre, solidificando sua posição como sucessor ungido. Os filhos dos profetas, observando em respeito, reconhecem que o espírito de Elias agora repousa sobre Eliseu. A saga de Elias é um testemunho impressionante da fidelidade de Deus em capacitar e continuar sua obra através de seus servos, transcendendo as fronteiras da vida e da morte. Eliseu, agora revestido do poder divino, assume o papel de liderança, demonstrando que, no plano de Deus, a saída de um profeta significa a entrada triunfante de outro. A história de Elias e Eliseu é um lembrete vívido da constante provisão de Deus e da perpetuidade de seu plano divino. Levando assim, para o de número 2, Enoque, o homem que andou com Deus. A intrigante figura de Enoque surge nos registros bíblicos em Gênesis 5, destacando-se como uma exceção notável entre seus contemporâneos. Diferenciando-se de outro Enoque mencionado anteriormente, este Enoque, filho de Jared, deixou uma marca indelével em sua jornada terrena. Quando Enoque tinha 65 anos, ele tornou-se pai de Matusalém, que, segundo as Escrituras, detém o título de homem mais longevo mencionado nas Escrituras. Estabelecendo sua linhagem como tataravô de Noé, Enoque se destaca como o sétimo a partir de Adão, conforme testemunhado no livro de Judas 14. Vivendo em uma época de decadência moral, Enoque se ergue como um farol de retidão e advertência.
Judas nos revela que Enoque profetizou sobre o iminente juízo do Senhor, destacando sua conexão única com o divino em meio à sua geração. A breve narrativa de Enoque descrita em Gênesis versículo 5, capítulos 18 a 24, conta a história de sua vida em comum. Pai aos 65 anos, ele desfrutou de uma íntima comunhão com Deus por longos 300 anos, totalizando uma vida de 365 anos. Em um ato sem precedentes, Deus o arrebatou para si, representando o primeiro registro bíblico de um rapto majestoso. Vemos em Hebreus versículo 5, capítulos 5 e 6, por sua vez, amplifica a fé singular de Enoque, descrevendo-o como alguém que agradou a Deus profundamente. Sua transladação, a ausência de morte física, é um testemunho vívido de sua fé excepcional. É um consolo saber que Deus providenciará abundantemente para aqueles que o buscam e o agradam. O versículo de 2 Crônicas, versículo 16, capítulo 9 ecoa a constante vigilância do Senhor sobre aqueles cujos corações são inteiramente dele. À medida que Deus derrama sua bondade sobre nós, ele anseia por uma resposta sincera e despretensiosa ao seu amor. Em João versículo 4, capítulos 23 e 24, destaca a busca de Deus por adoradores verdadeiros, aqueles que o adoram em espírito e verdade. A ênfase recai sobre a necessidade de uma adoração genuína, proveniente do coração e do interior. A narrativa de Enoque transcende a morte com um propósito profundo. Embora a grande maioria dos crentes encare a morte física, Enoque se torna um farol de esperança para todos, antecipando uma redenção final. Seu exemplo, destacado no Novo Testamento como uma figura de arrebatamento, infunde os crentes com a confiança de que, no final, triunfarão sobre a morte pela graça divina. A história de Enoque ressoa como um convite à busca apaixonada da presença de Deus, conduzindo-nos a uma jornada transcendental além das limitações da vida terrena e do amor incondicional de Deus para com aqueles que o seguem de coração. Chegando assim, ao número 3 dessa história bíblica, que são os cristãos nos tempos do fim, antecipando o arrebatamento. Agora, adentramos o território das profecias ainda não cumpridas, mas que aguardamos com expectativa. Embora o momento exato do retorno de Jesus seja desconhecido, a certeza é que os cristãos nos tempos do fim experimentarão um evento extraordinário, o arrebatamento. É essencial destacar que, de acordo com o livro 1 Tessalonicenses, de versículo 4, capítulos de 13 a 18, tanto os cristãos que já faleceram quanto os que ainda estão vivos serão participantes desse evento transcendental. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, enfatiza que não devemos ficar na ignorância em relação àqueles que já faleceram na fé, para que não nos entristeçamos como os que não têm esperança. A esperança cristã reside na crença, na morte e ressurreição de Jesus, e Paulo assegura que, da mesma forma, Deus trará consigo aqueles que dormem em Cristo. Em um poderoso cenário, o Senhor descerá dos céus com a palavra de ordem, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, seguidos pelos cristãos vivos que serão arrebatados, todos se encontrando com o Senhor nos ares para estar com Ele para sempre. Esse arrebatamento, conforme descrito no livro de 1 Tessalonicenses, ecoa o destino singular de Enoque. Cristãos, assim como Enoque, serão elevados ao ar, escapando da experiência da morte física. Este evento cósmico será uma união gloriosa entre os crentes vivos e aqueles que foram ressuscitados, culminando em um encontro celestial com o Senhor. A tradução de Enoque, ao ser mencionada como prefiguração de uma geração inteira de crentes, ganha uma nova dimensão profética. Ele não apenas antecipou o arrebatamento, mas sua história serve como um eco inspirador para os cristãos nos tempos do fim, que experimentarão um destino semelhante. A trajetória de Enoque, entrelaçada com as promessas bíblicas, ressalta a esperança vibrante que permeia a fé cristã, a expectativa de uma tradução celestial que transcende a morte e inaugura a eternidade na presença do Senhor. Assim, a tradução de Enoque ecoa não apenas como um fato isolado, mas como uma previsão cheia de esperança para todos os que anseiam pelo glorioso arrebatamento nos tempos do fim. Deus abençoe a todos.